Salve, salve! Mais um encontro, começando em 3, 2, 1. 9 horas em ponto. Hoje a conversa vai ser muito especial. Hoje é papo de parentalidade. Já temos aqui. Vamos ver se ela entra. Rolou? Oi, Olá! esqueci de colocar o fone, tô falando Sem problemas. Temos todo o tempo. não ficar o áudio fazendo eco, né? Pode crer. O pessoal tá entrando também, dá tempo de se preparar com calma. Não te. Eu boto um Agora. fundo. Pronto, agora sim, agora eu Agora te foi. escuto. Desconectou. E aí? Deixa eu botar mais pra cá. Olá, Shelly! Olá! Ai, que bem! É que a Como gente é que faz ó, pra ter umas imagens tão bonitas? Você tem uma... É a câmera do seu celular que é tão bonita assim, gente? ó, Tem deixa eu te todos falar. os É vídeos dele, ele tem os... iluminação. É o quê? Iluminação. Tem uma Não, iluminação. mas a câmera também ajuda. Quando a gente começou a pensar em fazer essas lives, conversar, daí eu troquei de celular, não tem como negar, a câmera ajuda, mas 80% é a iluminação. Iluminação é tudo nessa vida, né? Gente, se Com vocês não certeza. sabem, saibam. Iluminação é tudo. Mas tá ótima, essa imagem também tá ótima. Aliás, eu adoro o quadro que tem aí atrás. Eu tinha visto outras lives, eu adoro esse quadro. Gente, não adianta educação digital sem educação sexual. Para quem ainda não viu, tá aqui. Exatamente, é muito legal. Shelly, primeiro lugar, muitíssimo obrigado. Não tenho palavras para agradecer você ter topado participar dessa ideia. Eu acho que foi de um. Tem um motoqueiro que resolveu fazer a festa hoje aqui na minha rua, justamente agora, e ele está extremamente bravo porque ninguém está atendendo ele. Enfim, vamos lá, acho que vai dar. É, Muito obrigado por você ter aceitado. Eu acho que a ideia desse encontro foi bastante inusitada. Começou com algo que era para ser um convite e a um compartilhamento de um conteúdo meu e veio quase como uma bronca, né? Veio quase como um, ó, legal, mas calma lá. Mas enfim, vamos do começo. Eu vou me apresentar porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui, elas vêm por conta do seu perfil e aí depois a gente começa a trocar uma ideia. Tá Tudo bom. bem? Uhum. Maravilha. Meu nome é Léo Escopim, eu sou pai da Sofia e da Maria Clara. A Sofia tem quase 4 anos, vai fazer 4 anos em dezembro. E a Maria Clara vai fazer 1 ano agora, nesse final de semana, dia 2 de setembro. Eu comecei a falar sobre paternidade, obviamente por conta das minhas duas pequenas e por entender que estava mais do que na hora de todos os homens, ou melhor, uma pretensão, né, óbvio que fossem todos os homens, mas falando por mim, que assumisse de fato a responsabilidade não só pela execução de algumas tarefas dentro de casa, mas pela participação efetiva da criação das minhas filhas, né, planejamento, participação em consultas na escola, no dia a dia, enfim. E essa provocação surgiu quando eu estava assistindo o evento Pai em 2022 e tinha uma roda só de mulheres e essa roda estava conversando sobre justamente sobre esse momento em que o pai chega, mas não no planejamento. Ele chega e fala: tá bom, mas agora o que eu tenho que fazer? Você deixou prontinha a minha lista? A malinha da criança está pronta? Esse tipo de coisa. E aí veio uma brincadeira da Thaís Vilarinho e ela falou assim: planejar, aí é que são elas. E aí eu tive esse estalo, falei assim, não, aí é que são eles. Eu acho que a gente tem que, de fato, chamar essa responsa e participar também do planejamento. E aí comecei a falar de paternidade, como eu acho que todo pai que pensa em falar em paternidade, a primeira coisa que ele faz é mostrar o quão bonitas as filhas ou os filhos deles na internet. E aí é que começa o problema e é aí que eu acho que as nossas histórias acabaram se cruzando. Eu fiz um videozinho, vou contar para quem não sabe ainda, eu fiz um videozinho recontando a história da Bela Adormecida. E eu fiz com a minha filha, com a Sofia.
e eu estava recontando essa história e ela estava na minha frente, aparecia ela de perfil, o rostinho, e eu fiz isso por conta da história da Samara Filippo, que ela tinha feito, surgiu nas redes um vídeo dela no aniversário da filha e cantando Com Quem Será, né? Aquela coisa Com quem será, e ela faz no final da música ela faz depende se a filha vai querer, né? E não se o cara vai querer. E surgiu uma polêmica besta aí, nossa, que coisa besta, a Samara ficar falando isso da filha, etc. E eu fiquei meio impressionado com isso, porque eu acho que tá mais do que certo, né? É a filha que tem que decidir, o filho que tem que decidir com quem vai querer casar. Não tem essa, né? De uma musiquinha você impor qual que vai ser aquela relação e etc. E marquei ela, e aí eu acho que o vídeo chegou para você. Acho que a partir dessa circulação de vídeos e chegou para você como uma coisa de não se fazer, né? Foi o comentário que você colocou no meu vídeo foi, ó, legal, recebi seu vídeo, eu tinha insistido para que chegasse até você o vídeo, eu recebi o seu vídeo, só que eu recebi falando sobre, nossa, esqueci que agora os gestos no Instagram levantam essas reações, do que não se fazer na internet com os filhos. E eu falei, porra, tá aí. A minha intenção ela era genuína, assim, de fato, né? Eu queria e quero que a minha filha saiba que, enfim, ninguém vai ditar para ela com quem e como ela tem que se relacionar. Ela tem que saber que ela é dona de si, do seu corpo. A Ana Galafre aí, ó, maravilhosa, nossa doula. E, enfim, e aí eu comecei a perseguir a Sheili nas redes sociais, mandando muitas mensagens, e eu tenho que agradecer também, acho que alguém da sua equipe que vê as mensagens, aí em algum determinado momento ela falou assim, cara, quanta mensagem você deixou aqui, não tinha... Alô, A Lu, obrigado Lu pela paciência, por ter visto, por ter dado o caminho para a gente poder conversar. E aí você topou fazer essa live e eu acho que é um tema muito importante de fato, porque acho que tem muita gente fazendo isso na internet, expondo os filhos e as filhas sem ter a real dimensão do perigo, né? E de como as coisas estão meio obscuras aí nas redes sociais quando se trata de crianças. E acho que você, obviamente, é maravilhosa para falar sobre isso. Eu acompanho o seu trabalho, acompanho as suas postagens e acho que a gente precisa começar a dar tapa na cara mesmo, assim, falar a real e mostrar o quão perigoso para nós pais e principalmente para as crianças essa exposição nas redes sociais. Enfim, breve resumo de começo para depois poder te ouvir. E, de novo, muito obrigado, Shelly, por aceitar esse convite. obrigada eu. Mas pode perguntar, eu vim aqui para responder você. Não me faça Maravilha. pensar essa hora da noite, 9 horas da noite. Essa hora eu já virei, eu durmo com as galinhas, gente. Eu sou super, durmo cedo. Tô brincando, mas eu já tô assim, meu cérebro pitando. Eu tava, quase fiz um vídeo antes da gente começar, de uma trend de, nossa, alguém me mandou, eu falei, não é possível. Eu não consigo nem ver o que vocês me mandam, que é coisa demais. Sim. A Lu é uma psicóloga que me ajuda a responder as perguntas, mas ela só faz isso 1 hora por dia, porque eu não tenho como pagar mais para ela. Uhum. Mas eu gostaria de ter uma equipe grande. Não é o meu caso nesse momento, porque Sim. todo mundo acha muito bonita essa causa, mas investir em quem fala de violência contra a criança, principalmente violência sexual, é um pouquinho mais difícil. Assunto pesado. Eu acho que a gente pode começar, na verdade, pensando um pouco sobre isso. Como é que você começou? Estão falando que a sua voz está um pouco abafada. Eu acho que tá ok, mas se o povo estiver achando que Deve, tá abafado. será que é o fone? Peraí, deixa eu trocar o fone. Ou eu tiro ele aqui, vamos ver o que acontece. Daí eu vou fechando quando você fala, mas aqui fica com eco. Peraí. Tá. Esse melhorou, gente? Me digam se melhorou. Para Melhorou. que fez? Tá melhor. Fez diferença. Tá bem melhor. Mas vamos lá, Shelly, como é que eu vi, assim, pela sua biografia, e por como você atua na internet, você é uma educadora que trabalha tem trabalhado para ajudar pessoas com oratória e como a pessoa se apresentar. E a partir disso surgiu
a necessidade e o trabalho que você faz hoje nas redes sociais para falar sobre, digamos, educação sexual e os perigos das crianças, da exposição das crianças na internet. Como é que surgiu essa relação? Em que momento em que você começou a, de fato, enxergar que era mais do que necessário falar sobre isso e expor mil vezes, de todos os jeitos possíveis, os perigos que as redes sociais guardam para as crianças? Na real, eu falo disso há 10 anos. Eu sempre falei, mas eu falava mais no Facebook, porque ele estava mais na moda. Uhum, E eu não falava tanto aqui, porque como eu sou professora de comunicação e oratória e dou aula em grandes empresas, principalmente em grandes empresas, uhum, eu achava que isso ia conflitar. Eu não sabia, as pessoas não tinham tanta disponibilidade para ouvir sobre esse tipo de coisa. Ainda hoje elas não acreditam. Hoje o povo começou a acreditar no que eu falo, mas elas não acreditam nos dados. Elas não acham que é verdade que a gente tem, né, uma violência contra a criança a cada 8 minutos no nosso país, que 4 em cada 10 mulheres vai ser violentada durante a vida. Não assediada, que uhum, assediada é todas, é sofrer violência sexual. uhum, Então é muito difícil. Então eu não falava tanto de forma aberta, falava mais nos grupos, né? Eu tenho até um grupo de apoio a vítimas há muitos anos, uhum. porque eu achava que isso poderia me complicar e eu precisava viver e trabalhar. Sim. Então, depois que isso começou a ficar muito grave, Uhum, porque quando o online se dissemina e a gente tem um monte de criança nas redes sociais, mesmo não sendo um lugar recomendado para menores de 13 anos, os próprios pais colocam a imagem deles aí, né? Como você contou que fez com a sua filha, e muitos pais uhum. fazem, porque consideram as redes um álbum de foto e não um local de comércio, que é o que elas são. Sim. Foi ficando tão grande que não deu mais para não falar. Aí Uhum, eu comecei a falar, e também eu já estou num outro momento da minha carreira. E também dane-se, se não querem escutar, vocês só não ouvem, sim. porque eu vou falar. Agora que tem gente querendo escutar, então eu falo mais ainda. E eu uso as minhas habilidades de comunicação, eu sou formada em direção de teatro, Uhum, para falar desse assunto de um jeito que as pessoas queiram ouvir. Porque eu acho que o maior problema é que as pessoas não querem falar disso. Né? Tudo que a gente vê sobre violência contra a criança e contra a mulher também, geralmente é preto e branco, uhum. é uma mulher com um olho roxo, uma Sim. criança encolhida assim, né? O mais clássico da criança sofrendo violência é a criança num cantinho do enquadramento, Sim. assim. Uma sala meio escura. E ninguém aguenta, isso já virou paisagem, as pessoas não. E isso não é a realidade, né? Sim. Tem gente, por exemplo, que fica pegando no pé, né? Ultimamente dessa discussão de banheiro, unissex, em escola, não sei o que. Eu falo, gente, nosso problema nunca foi banheiro, nosso problema é o pai estuprando a filha dentro de casa. Sim. É Esse é muito o nosso mais problema perto no disso. país. É pai, avô, tio, padrasto, Sim. que as pessoas acham que criança é propriedade e que a criança tem que fazer o que eles querem, não importa o quê, né? É um machismo estrutural que está dentro da mente das pessoas. Do Sim. mesmo jeito que eu tenho violência contra a mulher, eu tenho violência contra a mulher criança e violência contra o menino criança. Que é Sim. essa violência do tipo, você me pertence, você vai fazer o que eu quiser. Uhum. Geralmente os homens matam as mulheres e a gente tem mais de 2 feminicídios por dia no país quando elas dizem eu não quero mais. Aí o cara vai lá e mata ela. Porque ele considera que ela é uma propriedade que tem que fazer o que ele quer. Só que o Sim. cara que considera uma mulher assim também considera as crianças assim. Entende? Todo mundo da família ele considera desse jeito. Porque ele foi criado para achar que isso é o certo. Para achar que o que ele quer, todo mundo deve obedecer. Sim. Né? Então é muito complicado. Porque a violência vem daí. E aí eu comecei a falar disso mais ainda, porque eu já sofri violência na infância, então eu sempre falei, há muito tempo eu falo. Mas agora que as pessoas estão mais dispostas a escutar. Eu tem algumas coisas que eu acho que na minha cabeça assim acontecem para ter esse primeiro embate. É lógico que existe, e eu acho que o principal fator é, como você disse, o machismo estrutural. Então existe essa questão da mulher ser uma propriedade, e aí pela mulher ser uma propriedade, se acaba estendendo isso para todas as outras pessoas que estão no entorno daquela figura. E quando a gente sai desse meio um pouco mais abjeto, eu acho que existe algumas dificuldades principais que por exemplo, no meu caso, eu fiz um vídeo em que eu achava que estava tudo legal, em que eu estava Sim, prestando um aí serviço, a outra, aí é o desconhecimento, é sim, falta de informação, é a mas ao ignorância, mas mesmo não no tempo sentido, tem a ver com a ideia de criança como propriedade. sim, Eu sei que. Por quê? Porque você não faz um vídeo meu e posta sem a minha autorização. sim, Você não faz um vídeo com a sua vizinha, com o seu vizinho e posta, a não ser que ele tope.
Só que ele é um adulto topando. Claro que a sua Uhum. filha topou na brincadeira com você, mas às vezes ela é tão pequena que ela não tem como dar consentimento. Sim. Então, tem as duas coisas. Claro que a questão principal é falta de informação e de entender o tamanho do perigo que é uma rede social, o tamanho da exposição que isso gera, o tamanho, a quantidade de criminosos que frequentam esses ambientes virtuais e que estão de olho em criança, né? Então, é falta de conhecimento. A maioria das pessoas hoje é falta de conhecimento, como esse vídeo que eu vou fazer, que é tipo uma trend que alguém me mandou. Uhum. São páginas que dizem assim: se você se garante na beleza. Uhum. Chama assim as páginas, se garante na beleza, uma coisa assim. Uhum. Aí é só isso. Eles entram em contato com crianças e perguntam, com crianças e com adolescentes. Porque eu vi que todo mundo tem entre 11 e 10 anos. Qual o seu nome? Você se garante na beleza? E daí a criança responde sim ou não. Aí eles dizem, manda foto ou vídeo. E aí a criança manda. É só E aí isso. não. E aí eles pegam essa mensagem Sim. privada que eles tiveram com uma criança, que eles não Uhum. deveriam ter, porque perfil de criança deveria ser fechado, e Sim. postam aberto nas páginas. Então você vê uma conversa. Quantos anos você tem? 10? Quantos você tem? 11? Quantos anos você tem? 14? Mas não passa muito de 14 anos. Manda foto, a criança manda. Ela nem que raciocina. E aí essas pessoas pegam isso e deixam exposto, conversas privadas com foto de criança exposto numa. Sim. E eu duvido que os pais sabem que isso está acontecendo. Duvido que eles já disseram para essas crianças que elas não devem compartilhar a imagem delas com desconhecidos. Nem o básico, né? Nem com conhecidos na internet você Uhum. deve mandar. Mas o básico de não mandar para desconhecidos, elas não falaram para as crianças. É. Porque também existe uma lenda de que eles são nativos digitais, então eles sabem mexer com a internet. Eles entendem. Muitos pais Sim. não falam porque se sentem menores que os filhos no sentido do uso das É. redes e da É. tecnologia. Só que as crianças não entendem do mundo dos adultos, não entendem de violência, não entendem de crime, não entendem de exposição da própria imagem. Eles são Elas só sabem apertar o botão mais rápido ingênuos. que você, né? E isso é uma coisa muito importante que você está trazendo, porque com essa minha prática, inclusive, a minha esposa está assistindo aqui também, ela está ouvindo a gente conversar, a Adriana está aí, a gente faz muita foto e a criança passa a achar de fato que a foto é super legal. E aí você tem essa ingenuidade de que, tudo bem, então ela não usa celular ainda, mas a gente está o tempo inteiro, mesmo que seja foto pra gente, ela está o tempo inteiro fazendo foto, vendo foto, a gente está tirando foto dela e etc. E aí quando você passa a dar um celular para aquela criança, para essa criança, vai ser natural ela tirar foto, ela Às compartilhar foto, vezes eles seja até lá. pedem, né? A minha sobrinha diz, mãe, bate uma foto disso aqui, né? Esse Sim, registro aqui para mim. Às vezes eles querem, principalmente criança pequena, gosta de ver os vídeos e as fotos que a gente fez. Eu posso ver as fotos do passeio? A minha sim. sobrinha veio para cá, ela tem 7 anos, a gente fez todas as coisas que dá para fazer em São Paulo com criança, assim, porque a minha irmã, cada dia era 3 atividades, eu já tava assim, ó, no final de uma semana. E ela queria, muitas vezes a gente chegava em casa, ela falava, eu quero ver as fotos. E ela vai ver no celular, porque hoje. Mas a minha irmã tem um hábito, então ela chega em casa, ela imprime, a minha sobrinha não tem acesso ao celular, ela Sim. imprime as fotos e faz um álbum, sabe? A gente já Legal. fez um álbum de viagem e tal. Mas é isso. A gente naturaliza um comportamento que até quando eu vou dar aula para criança, agora eu estou fazendo no SESC treinando as crianças que eles têm lá do Curumim, né? Eu chamo de treinamento, que eu dou treinamento de oratória eles ensinando eles que eles não podem bater foto do coleguinha. Eles não podem bater foto. Uma criança não pode bater foto da outra. Ninguém pode. Aí eu falo, professor não pode bater foto de criança. Aí os professores, que lei é essa? Eu falei, é a lei, é a Constituição. Todo mundo tem direito à própria imagem. Eu não posso bater uma foto sua e postar nas redes sociais. Sim. Você não pode bater uma foto minha e ninguém pode bater uma foto de um menor de idade. Ninguém. Quando os pais dão autorização, eles dão autorização para a instituição. E eles não precisam Uhum. dar. Tá lá no contrato, mas você pode riscar essa cláusula se você não quiser. Uhum. Mas eles estão dando autorização para a escola tal publicar nas redes da escola tal, não para uma pessoa física do professor fazer fotos no seu dispositivo e ficar mandando no grupo de pais, porque os pais são pais, são vocês que ficam pedindo, os pais e as Sim. mães, né? Então, Vocês que ficam. Mas eu quero ver como está meu filho. E as professoras do maternal, coitada, elas passam metade da aula batendo foto. Isso quando não tem câmera 24 horas dentro da sala para Big os pais Brother acessarem. infantil. É, Mas é muitos real. professores são obrigados pelos pais a ficar fotografando, pela instituição, né? Mas é uma prática tão comum que ninguém nem reflete sobre isso. Exatamente. E aí é que eu estava mencionando. Eu acho que a gente banalizou a tal ponto que a gente não faz essa reflexão. E tem o outro ponto que eu acho que é assim
torna muito mais difícil. Quando você para e fala sobre educação sexual, você não precisa passar dessa frase. A boa parte dos pais, e eu já vi isso, você fala educação sexual, é como se você estivesse querendo ensinar sexo, o ato sexual, para criança. E não é para. Tipo, ninguém para pensar que você precisa, de fato, dar consciência para sua filha e para o seu filho sobre o que é a parte do corpo dela, o que é dela, o que é íntimo, né? O que ela, quem pode, quem não pode encostar nela e etc e tal. Único exclusivamente, porque quando você fala sexual, existe essa coisa, tipo, não, ninguém vai ensinar sexo pro meu filho. Quando você fala sobre educação, e para levar isso, né, eu acho que isso é uma questão de política pública, tem uma resistência muito grande por conta disso, eu acho. Porque quando você fala de educação sexual, você tá. As pessoas acham que você vai ensinar alguém a fazer sexo. E é muito mais importante e amplo do que isso. É muito distante disso, de ensinar a fazer sexo, pelo menos na primeira infância. Eu acho que chega um momento que é necessário, de fato, inclusive isso, né? Porque são seres que vão fazer, não tem como negar, e é melhor e bom que eles façam de maneira consciente e da melhor maneira possível. Mas isso eu acho que acaba sendo, principalmente para homens, porque o homem, por default, é babaca. E eu falo pela raça, porque eu represento a raça, eu sei que a gente é bem babaca nesse sentido, por conta disso. Você vai falar de educação sexual para sua filha, que é menina, né? Tipo, não faz o menor sentido. Eu acho que tinha que ter, e eu tento, de alguma maneira, a partir de como eu aprendi, de como eu acho que é a melhor maneira, mostrar para minha filha que tem limite. Ela está indo numa escola, existem outras professoras lá, existem pessoas que ela vai encontrar para ela saber o que é o corpo dela e o que é o íntimo dela, e quem pode e quem não pode tocar nela, né? E eu acho que isso gera também uma dificuldade muito grande para falar sobre esse assunto. Quando a criança sabe o que é a intimidade dela, o que é privado, o que é íntimo, ela também sabe que é do outro. Se a gente consegue ensinar isso na primeira infância, quando ela vira adolescente e quer dar uns beijinhos em alguém, ela não vai invadir o corpo de outra Sim. pessoa. É muito mais fácil ensinar consentimento para uma criança que já tem noção de intimidade e privacidade. Mas para ela ter essa noção, não apenas teórica, o que o pai precisa fazer, a mãe precisa fazer? Na hora que vai encostar na criança, pedir licença, quando vai tirar a roupa da criança, quando vai colocar. Se toda vez que você for encostar na sua filha você pedir licença, o dia Sim. que alguém vier sem pedir licença, ela já vai achar esquisito. Vai ser um estranhamento, Ela vai exatamente. estranhar na hora. Uhum. Agora, se a gente ainda obriga a criança a dar beijo na tia, se a gente obriga a criança a sentar no colo do desconhecido, a dar abraço, a ter contato físico com quem ela não Sim. quer, vai ser muito difícil que ela entenda que ela pode dizer não se ela nunca pôde dizer não para um pai e para uma mãe. Eu tenho amiga que se ela falar, ai, te amo, filho. Se o filho não responder que ama, ela tem depressão. Gente, é uma criança, né? O meu sobrinho de 3 anos, ele fala pra mãe dele, eu te odeio. Quando ela faz uma coisa, ele fala, eu tô bravo, né? Quando alguma coisa, tipo, ele não, você não pode tomar água da privada, né? Essas coisas que criança quer fazer, comer pedra, né? Aí ele fica bravo, ele fala, eu tô bravo, porque ele tem aula de educação emocional, ao invés de bater, ele fala, né? Ele vocaliza pra Sim, mãe, que legal. tô bravo, eu não amo mais você. Aí ele fica bravo, aí ele sai. Aí passa um tempinho e ele volta, eu te amo sim, mamãe, eu te amo sim. Mas a gente quer exigir comportamentos de criança, né? E não entende que comportamento é comunicação. Tem toda uma falta de conhecimento da gente do que é a infância. Em relação a essa questão da sexualidade, as pessoas não tiveram aula de educação sexual, por isso elas não sabem o Exato. que é. A aula de educação delas foi com a pornografia, por isso que elas têm medo do ensino da educação sexual na Exatamente. escola. Porque elas não sabem o que é, elas só viram pornografia na vida. Uhum. Então, e muitas vezes foi traumatizante, por mais que elas continuem vendo até hoje e sejam viciadas, porque, e muitas vezes quando você começa a ver, quanto mais jovem você tem acesso à pornografia, mais é fácil de você se viciar naquele tipo de estímulo. E Sim. a média de visualização de pornografia no Brasil hoje é de 9 anos, mas eu até Nossa, vi num muito cedo. evento falando que era 7. Não que a criança procure, mas ela vai. As redes vão mostrar para ela. De O fato, algoritmo vai empurrar para ela. é. É um negócio violento. Alguém vai mostrar para ela na escola, enfim. Mas se Então, como você as parar pessoas para não tiveram pensar, educação, elas têm medo do que elas não conhecem. é. E tem muita gente que diz assim para mim, ah, Shelly, mas a escola não tá A pessoa entende a necessidade. Depois que Uhum. eu explico, todo mundo entende a necessidade. Uhum. Porque não adianta você dar educação em casa e um outro coleguinha que não teve ou que está sendo violentado em casa, né? A gente precisa que todo mundo tenha o mesmo conhecimento na Sim. turminha, porque senão eu tenho menino passando a mão em menina, isso está acontecendo muito. Meninos que veem pornografia, que os próprios pais, homens, tem uma coisa que os homens brasileiros Incrível. fazem com frequência, que é mostrar pornografia para meninos, para
para filhos, homens Uhum. pequenos, Sim. para que eles não virem gays. Esse é o argumento do adulto que mostra a pornografia para o filho, que é uma violência sexual, isso é violência contra a É. criança. Mas eles fazem, primeiro que, se nasceu gay, meu filho, um abraço pro gaiteiro, não vai, Esquece, né? é. Mas fora isso, é violento. E o que acontece é que os meninos começam a reproduzir isso que eles veem nos vídeos na sala de aula, com as meninas, com os outros meninos, e vira um caos. Uhum. Então, a necessidade de você dar a aula no ambiente escolar é fundamental. Não importa se é bom que se tenha em casa, mas mesmo que a criança tenha educação sexual em casa, ela tem que ter na escola, porque daí a turminha toda vai raciocinar do mesmo jeito. E todo mundo consegue entender isso quando eu explico. Só que aí as pessoas dizem: ah, mas os professores não estão preparados. Aí eu falo: como é que você sabe? Você já foi ver uma aula lá na escola do seu filho? Pois é. Nunca, né? É sempre uma dedução, porque a comunidade escolar, os pais estão muito distantes da comunidade escolar, eles deixam a criança e vão buscar, e de vez em quando vão para uma reunião quando dá alguma merda, Uhum. num bom português. Sim. Então, eles nem sabem como a escola funciona. Aí eles dizem, e eu falo, se não está preparado, se não tem professor preparado, prepare. Sugira que contratem uma educadora sexual, tem várias Isso. super bem É. formadas. Vocês têm Uhum. que exigir, tipo, bons pais exigem educação sexual na Só Uhum. dentro de casa. exigem que todas as crianças estejam protegidas, não só a deles, né? Eles vão exigir que todo mundo. Eu entrevistei uma menina aqui no Instagram que ela foi violentada pelo pai até os 12 anos e ela achava que era normal, porque ele mostrava para ela vídeo de pais com filha, porque ele era um vendedor de vídeos de exploração sexual infantil. Ele foi preso pela Interpol, mas até ela não chegar nos 12 anos e começar a frequentar a casa das amigas e ver que o pai delas tinha uma relação diferente com Outro elas, ela relacionamento. achava. Foi ali que ela percebeu. Se ela tivesse tido uma aula de educação sexual na escolinha, que começa com 4 aninhos, gente, é pequeno, Sim. ela já tinha percebido muito antes. Então, a gente não salvou essa menina. Quem fala contra a educação sexual na escola é responsável É pelo que essa menina totalmente passou. irresponsável. É. Não, Aí a gente não é quer se impressionante. responsabilizar, né? Aí a gente só quer dizer que é feio, que não pode falar. É, e eu acho que a gente fala sempre, e existem muitos casos chocantes como esse, quando você chega nos extremos, mas existem coisas que são muito mais subjetivas, que têm um impacto muito importante na construção desse conhecimento, na construção de como essa criança vai saber o que é consentimento, etc., que a galera passa despercebido e acha que é loucura ou que é imbecilidade. Por exemplo, eu jamais, em hipótese alguma, vou deixar a minha filha sentar no colo do Papai Noel no final de ano. Eu não sei quem é aquele figura. Eu não sei qual que é a intenção daquele cara. Eu não tenho, não vejo o menor motivo ou sentido em colocar a minha filha no colo do Papai Noel, se fosse meu filho também, para tirar uma foto. Não, e eu acho que isso é de uma simplicidade, às vezes, que passa tão despercebido que a pessoa fala, não, tipo, você tá exagerando. Ou então essa coisa de postar. Minha irmã mais velha era assim, quando ela teve o Moreno, o meu sobrinho, no começo ela era bastante rigorosa com relação a postar e divulgar foto. Não, se quer tirar foto, tira, mas você não precisa postar, não vou postar, etc. E a gente achava ruim, saca? Tipo, e aí você tá construindo essa cabeça, a minha cabeça, a cabeça de quem tá à minha volta, das minhas filhas, que, porra, não, tem que tirar foto. Tem que, pô, não, senão você é louco, senão você é chato, senão você tá, tipo, num outro universo, saca? Então, eu acho que tem que ter em escola também educação sexual desde sempre. Não tem que ser uma coisa só da família, como você colocou. É muito importante que fora de casa a criança também Para encontre. mim tinha que ser assim. Eu já trabalhei em órgão público, eu fui coordenadora de um teatro chamado Cacilda Becker aqui em São Paulo. Eu conheço. É uma graça, tem bastante peça infantil lá. Uhum. E no Cacilda, quando você trabalha num local assim, que vai muita gente, você é obrigado todo ano a fazer curso de brigadista, Uhum. brigada de incêndio, né? Todo mundo que Uhum. trabalha em órgão público. Eu sei que no prédio, às vezes nos condomínios também tem, mas ali como responsável eu era obrigada, minha equipe também, porque a gente Uhum. tinha que estar treinado. E teatro tem uma tendência a pegar fogo que é enorme, né? Em todo mundo teatros pegam fogo. Inclusive o teatro tinha sido reformado que tinha pego fogo Sim. na cabine técnica.
Então, todo ano a gente tinha que obrigatoriamente fazer a reciclagem, ir lá e apagar fogo, e botar extintor, e sair correndo, e ver rota de fuga. Hoje eu entro num lugar, eu sou paranoica. Eu já vejo assim, onde é que tem extintor, onde é que não tem, dá para sair por aqui, não dá para sair por lá. Sim. Tipo, é um hábito que eu peguei trabalhando em lugares que recebiam muita gente Uhum. e que precisam estar seguros. Para mim, a educação sexual e de prevenção ao abuso, ela deveria ser assim. Porque nem os profissionais que trabalham com crianças, nem para eles é exigido. Então, para mim, assim, vai trabalhar com criança, vai ser professor, orientador, técnico do time de Uhum. a porcaria que for. Sem o treinamento obrigatório com reciclagem anual sobre violência contra a criança e prevenção ao abuso, não pode. Faz. Se não tem o certificado, não pode, Sim. sabe? Conhecer Uhum. as leis, principalmente até porque os profissionais de educação, então as crianças têm que ter, mas os profissionais também, porque eles não sabem identificar. Eles não sabem para quem falar. As escolas omitem, especialmente as escolas particulares. A gente teve agora o Uhum. caso do menino que se matou no Sim. Bandeirantes e que ela poderia ter feito coisas antes, mas não é só isso. Elas omitem porque elas não querem se queimar. Descobriu que tem lá um professor dando em cima das crianças. Eles afastam, eles mudam de unidade. Eu já fui chamada para dar aula em escola que o professor foi afastado porque ele estava dando em cima das alunas. E assim, tipo, prometia casar, uns negócios absurdos. Só que Absurdo. todos os alunos, eu fui convidada pelo diretor para falar com os alunos, porque todos os alunos ficaram do lado do professor, porque era o professor mais legal. Como toda pessoa que violenta criança, né? Ela não Sim. violenta todas, ela escolhe. Então, Sim. todas as crianças ficaram. Como assim, meu professor? Adolescentes, Uhum. né? Como assim o professor favorito que eles mais gostavam? Que absurdo. Depois da minha palestra, mais duas meninas que não sabiam pelo que ele tinha sido afastado vieram me contar que também estavam sendo assediadas por ele, a gente conseguiu comprovar. Mas é uma coisa assim, a princípio o diretor me contou que o que a escola queria fazer era transferir ele de unidade. Ele teve que bater muito o pé para demitirem o cara. Muito. Mesmo com Essa provas, entendeu? Então, se a gente tem que puxar ficha de todo mundo, que fazer um treinamento obrigatório, então tanto as crianças deveriam ter todos os anos, adequado à Uhum. idade delas, obviamente, Claro. os profissionais e uma palestra aberta na escola para a comunidade, que os pais possam vir Uhum. para eles entenderem. Se todos os pais fossem convidados uma vez por ano na escola dos seus filhos para ouvir sobre educação sexual e prevenção ao abuso, eles não iam achar estranho quando o filho tiver essa matéria. Sim. Eles iam achar normal, mas hoje não é obrigatório. Hoje a escola faz se quer. E depois do último governo que a gente teve, e aqui a gente precisa dar o nome, gente, os Claro. professores ficaram com tanto medo de falar disso que os que falam têm medo. Teve uma professora que me escreveu porque ela descobriu que os alunos de 16 e 17 anos não sabiam, acho que o que era sífilis, alguma Ah. infecção sexualmente transmissível, assim, e que é Uhum. uma coisa que estava num boom, assim, sífilis é um negócio. Aí ela viu que eles não sabiam, preparou uma aula e abordou esse assunto. Eu não lembro, mas não era exatamente a disciplina dela, sabe? Ela não estava Uhum. dando aula de biologia, porque só permitem falar de biologia, né? Aparelho reprodutor. Sim. Ela recebeu uma notificação, está sendo processada. Gente, É, um adolescente de 16 anos tem que saber sobre isso. Vocês acham que ele não sabe o que é sexo? Mesmo que ele não vá praticar, ou que ele seja de um eu escolhi esperar, de uma não importa, ele tem que saber, porque o conhecimento protege, é isso que eu defendo. Sem conhecimento, ele não está protegido. A criança, mesmo que não tem celular, ela tem que saber que no celular tem adulto que se disfarça de criança, que você não sabe com quem está conversando, que você não pode atender chamada de vídeo, que você não pode mandar imagem para quem você não conhece, que o teu perfil tem que ser fechado, que tem muito criminoso ali. Tem que falar com a criança, mesmo que ela não tenha o aparelho, porque ela vai ter sim. acesso. O amiguinho dela vai ter acesso. Inevitavelmente vai ter acesso, né? Tem duas coisas que me chocam muito, assim. Primeiro, um adolescente, uma criança usando um celular, se ela entra no Google e sem querer, ela digita 3 vezes o X, acabou. XXX. Ela já vai ter acesso a um conteúdo vasto de pornografia. E uma outra coisa que me chocou muito, Mas ela nem precisa ir. Você viu que o Twitter mudou de nome para X. sim, Então você procura ele com um X. Você já tentou buscar o X no Google? é, A mas é, segunda coisa que vem é o Xvideos, que é um é, site de pornográfico, para quem não sabe, é esse sim, site que ele está se referindo. é, E o X anunciou na metade do ano que ia liberar pornografia, que sempre foi liberada lá dentro, todo mundo sabe. nunca Mas foi, ele anunciou não. publicamente que ia liberar pornografia e muitas não, para ser bem honesta no número, 3 mães
Hum. já me disseram que os seus filhos de 14 anos ou 15 decidiram ter redes sociais, até então não tinham, gostavam mais de jogar online, decidiram fazer só no Twitter, né? No Twitter. Uhum. Vou chamar de Twitter para ficar mais fácil. Eles fizeram a conta, quando eles botam a idade que eles têm, só vem pornografia para eles. Eles dão o print, mandam para a mãe, falaram: mãe, olha o que vem para mim, e elas mandam para mim. Então eu recebo um monte de o que eles estão vendo. Por ele preencher que é homem, que tem essa idade, a única coisa que a plataforma oferece É isso. é esse tipo de conteúdo. Ah. Mas você ia falar mais uma coisa, que como você falou da busca, você acha que é por Sim. acaso que chama X essa desgraça? Pois Está é, liberada a não. pornografia? É isso que eu falo. A falta de conhecimento, ela faz com que pessoas, a ignorância, e não no sentido só pejorativo da palavra, porque no meu caso, por exemplo, a postagem do meu vídeo mostrando o rosto da Sofia foi por ignorância. Mas, enfim, o conhecimento liberta, de fato. A Branca colocou aí nos comentários. Mas outra coisa que para mim chocou e é impressionante. Há um bom tempo atrás, eu ouvi essa história, que não era nem internet. Um casal, se não me engano, um casal inglês, acordava toda santa madrugada, no mesmo horário, com o bebê chorando horrores. Horrores, horrores, eles não conseguiam saber o que era, etc e tal. E conversa vai, investigam daqui, investigam dali. O pederasta tinha invadido pelo Wi-Fi a câmera, a babá eletrônica, e ficava falando e Acontece. sussurrando besteira para um bebê. Então, Qualquer coisa assim, pode ser invadida, principalmente se a babá eletrônica. Eu não falei isso aqui porque não é uma coisa tão comum. Mas aconteceu, já aconteceu mais de uma vez. Não aconteceu no Brasil. Eu nunca vi isso acontecer. Deixa eu ver se eu não estou mentindo. Eu já vi 3 casos. E eu acredito que eu tenha visto todos, pelo menos os que ganharam alguma repercussão, e todos ganham repercussão. Principalmente se a babá é Xing Ling, que é geralmente a que a gente consegue comprar aqui no Brasil. Ela é mais facilmente hackeada. Então, quanto mais vagabunda, assim, não marca, né? Essas que a gente compra mais barata possível, mais facilmente ela é hackeada. E sim, tem gente que faz isso. Porque criança, para criminoso, não é gente. Criança é coisa. E ele atormentava a criança mesmo. A criança acordava chorando, a mãe não sabia o que era. Porque daí, quando a mãe chega, o cara fica quieto, né? É só ele ficar quieto, ele sai, corta o sinal dele ali, ele volta em outro momento. Enfim, é desesperador, na verdade. Eu acho que para todos os pais e mães, por isso que quando eu falei da live, eu acho que isso é fundamental para pai, para mãe, para tio, para amigo, para parente, para Eu acho que a todos. questão principal hoje é que as pessoas não têm noção do que são as redes sociais, do que são os algoritmos. E quando você entrevista pais e mães, eles acham que é bom para as crianças terem acesso. Primeiro, porque eles conseguiram dar um celular para a criança, o que já é uma conquista para a maioria das famílias, porque um celular não é uma coisa barata. Eles não tiveram acesso à tecnologia, então conseguir dar tecnologia para a criança é quase como: meu filho está antenado, ele está na tecnologia, ele não vai ficar para trás. Isso é uma ilusão, porque é muito fácil mexer nesses aplicativos. Então, se ele começar com 14, tá tudo bem, ele não vai ficar para trás porque ele não mexeu com 7. Sim. Mas o que acontece? As redes, elas mostram para a criança o que elas querem mostrar. Então, elas intencionalmente viciam crianças. Recentemente, a gente teve a notícia de que o Google e a Meta, que é a empresa que cuida do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, tinham um acordo secreto para impulsionar conteúdo para menor de idade, sendo que eles falam publicamente que não fazem isso, mas eles estavam fazendo, isso foi comprovado. A gente teve essa semana, que são vídeos, eu não consigo fazer todos os vídeos que eu gostaria para vocês, mas esse eu vou fazer amanhã, sobre uma menina que se matou no desafio. É um desafio nos Estados Unidos, muito comum, mas tem esse desafio no Brasil também, mas no Brasil eles não fazem, eles fazem um com o outro, tipo, eles batem no peito do colega e o colega desmaia, e depois ele volta. Isso acontece aqui no Brasil. Teve um menino que morreu assim. Ele falou que bateram nele, né? E eu acredito que eles estavam tentando fazer um pouco disso. Naquele menino que faleceu, um menino que era autista, que era neurodivergente. E aí, enfim, é uma coisa que você pressiona seu peito, desmaia e depois volta. Então, uma menina fez isso, né? Chama Blackout. Ela fez esse desafio se filmando, só que ela não voltou. Uma menina de 9 anos. O que os pais fizeram? Processaram a rede social. Porque daí as pessoas dizem: mas é os pais que não cuidaram. Por que eles processaram o TikTok? Eles estão muito corretos e o juiz aceitou o processo. Porque o TikTok mostrou para ela esse desafio. Chegou para ela estava lá conteúdo, sim. E o TikTok deu um jeito, porque ele pode mostrar tudo, gente. Ele pode mostrar qualquer coisa. Ele escolheu, através de algoritmos, mostrar esse desafio para ela. Provavelmente porque crianças da idade dela estavam curtindo isso, então ele achou que ela ia gostar e mandou para ela. Então
é responsável. Aqui no Brasil a gente morre de medo de falar com Big Tech. Nenhum político enfrenta, só tem um que chama Alessandro Vieira, que é quem fez as únicas 2 leis que protegem a infância. E eu encontrei ele em Brasília e ele falou, cara, não vai aprovar porque o lobby deles é enorme. Muito forte. Ai, porque é liberdade você mostrar para uma criança um desafio que leva ela à morte. E não é o primeiro processo. Só que lá a galera tem mais acesso à justiça, é mais rápido, eles são obrigados a responder. Aqui eles não respondem, eles não têm nem atendimento. O Instagram não tem atendimento. Quando invadiram a minha conta, eu tive que ir presencialmente na frente do prédio deles aqui em São Paulo, onde eles não recebem as pessoas, mas eu fui com cartazes em inglês, porque lá eles não invadem conta. Aqui no Brasil é uma máfia. É uma máfia de quem invade conta, é uma máfia dos recuperadores de conta. Existe um monte de gente que vive de recuperar a conta. É tão bom que se invadam contas, porque daí eles podem ganhar dinheiro recuperando a conta, né? Sim. Então tem toda uma máfia e todo mundo quieto, deixando isso acontecer sem regulação nenhuma. Tem tutorial de como se matar, tem tutorial de como se mutilar. Teve um pessoal eu amo eles, da Fast Company, é uma revista que fala bastante de tecnologia. E numa edição online, eles fizeram uma reportagem chamada Para que Dark Web se temos TikTok? Né? Para que uma internet onde crimes são liberados se a gente tem o TikTok? E o que os repórteres fizeram, né, os jornalistas? Eles fizeram contas como se eles fossem meninos de 13 anos, de 12, de 11, para ver o que vinha. E aí eles não postavam nada, eles só curtiam o que aparecia. Em 12 dias eles estavam vendo assassinato ao vivo. Pelo amor de Deus, gente. Sem escolher, não é que eles escolheram, que eles iam curtindo o que aparecia. Eles fizeram uma atividade meio passiva de curtir as coisas mais curtidas que apareciam para eles. Em 12 dias eles estavam vendo isso. Tem uma reportagem mostrando. Tem reportagem mostrando que o Instagram conecta a rede de pedófilos e que ele sabe disso. Porque eles se conectam por hashtag, se conectam por emoji. Eles utilizam a estrutura do próprio aplicativo para se conectar. E isso está acontecendo na nossa cara e a gente está permitindo. E a família é o elo mais fraco. Quando eu falo isso, as pessoas ficam, como assim? A família é tudo. A família é tudo, gente. Mas em relação a brigar com uma Big Tech, ela é o elo mais fraco. Porque esse crime aconteceu, pensa, para a menina ver esse vídeo desse desafio, é o pai piscar um segundo. Essa semana, não sei se viu um vídeo de uma mãe, ela chora, eu ainda não comentei esse vídeo. É uma mãe desesperada chorando, porque o filho dela de 8 anos, ela monitora tudo que ele faz no celular. Ele nunca faz nada sozinho. Ele joga 2 joguinhos lá, nada. Aí um dia ele tá jogando esse joguinho no quarto, ela sai pra fazer um negócio, ela volta pra falar com ele esconde o celular. Aí ela, na hora, né? Viu que ele teve essa pessoa, pegou o celular na hora, ele tava falando num aplicativo chamado Talkie, eu já falei do Poly.ia, é o mesmo tipo de aplicativo, onde você conversa com inteligência artificial. Tem um monte de personagens, você pode falar com o Neymar, você pode falar com quem você quiser, tem um monte de personagem e é a cara de criança, assim. Não são pessoas reais, mas essa vai te respondendo, é uma inteligência artificial. E a inteligência artificial falava para ele, senta em mim, era totalmente pornográfica a conversa, assim, totalmente inadequada para uma criança. Ele deve ter tido a sugestão de baixar isso, ou um coleguinha sugeriu, ou veio, enquanto ele tá jogando um desses joguinhos gratuito que vem as sugestões, ele apertou, baixou, parecia uma coisa de criança, e parece, todos esses aplicativos de conversa com estranho, nenhum deles parece de adulto. Todos têm bonequinho, linguagem de mangá. É uma coisa tão infantil que eu ou você, a gente vai achar. Se você olhar, você vai falar, isso aí é para bebê. E não é. É para falar com estranho e a maioria da conversa é um teor erótico, assim, pesado. Então ele tava ali. E mesmo esses de inteligência artificial é 2. Eu já mostrei, já fiz vídeo mostrando. Você tá lá falando com o Neymar, por exemplo. Eu fiz um que eu falava com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, né? Fui falando com essas personalidades que apareciam ali. O Neymar era um personagem, era uma inteligência artificial horrorosa, assim. O Cristiano Ronaldo era um pouco mais legal. O Neymar era grosseiro, assim. O personagem do Neymar, tá, gente? Eles tentam emular alguma coisa lá da personalidade. E, de repente, já tava me sugerindo... me sugeriu um lá, eu cliquei tipo, sabe esse design manipulativo que a gente chama? Que você meio que rela a mão e já abre, sabe? E foi legal porque eu tava filmando e pude mostrar. Aí dizia assim, vem uma breve história e depois a conversa, né? A historinha era, você acaba de se casar com uma moça e é a primeira noite dela com você. Ela está de camisola em cima da cama e vocês começam a conversar.
Do Já é nada, de completamente graça, assim. desconstruído. Puf. Ah, gente do céu. Apesar de desesperador, Shelly, qual se enxerga algum caminho para a gente? É claro, a educação, como a gente já disse, o conhecimento acho Educação que é o e primordial. repetição. Educação, repetição e regulação das redes. Sim, Você pode ser o pai mais atencioso do mundo. Em 20 segundos, seu filho faz um vídeo e manda para um criminoso. sim. As crianças têm que estar informadas. Para isso, os pais têm que estar informados. A escola, todo mundo precisa atuar. Os Uhum, pais, a família, a escola, os governos, as instituições não governamentais, que são as que mais fazem, né? uhum, Os ativistas individualmente como eu, as próprias empresas, mas sem regulação nós estamos na água. Tem uma sim. mulher que ela tá há mais de 10 meses, eu acompanho o caso dela, tentando tirar as fotos da filha dela do perfil de um criminoso que está preso por pedofilia, por isso, violentar uma menina de 3 anos e uma de 2. Ele está na cadeia. Há 10 meses ele já foi preso. E descobriram que ele tinha uma conta no Instagram onde ele botava foto de meninas da comunidade. Quando você vê, você acha que é um perfil de criança administrado pelo pai. Mas, na Uhum. verdade, é um cara que está preso. E esse cara segue 3.000 crianças. E umas 2.500 seguem ele, achando que estão seguindo uma criança. E E o ela não perfil tá consegue tirar do ativo ar. ainda. Tá O ativo, perfil tá mas a gente ativo. fez mutirão, ela teve ajuda de advogado, ela entrou em ação com o Ministério Público. O Instagram fala que não tem problema. E que a responsabilidade é de quem publicou. Então, quem fala que já existe lei, que já existe regulação, nunca tentou usar. E eu Sim. garanto a você que você mudaria de ideia. Porque se você fosse essa mãe, quando eu falei com ela a última vez, porque eu achei que já tinha caído o perfil, fui perguntar para ela quanto tempo levou. Que eu queria falar isso numa palestra, ela falou, tá ativa até hoje. Ela falou, não consigo mais falar disso, que eu tenho pânico. Deixei para as outras mães que também têm fotos lá, porque assim, 90% das fotos são da filha dela, Hum. mas tem 10% que são de outras meninas e meninos da região. Uhum. Porque por que um criminoso faz isso? Porque daí ele fala, eu tenho acesso a essa criança. Ou ele vai aliciando a criança, ou ele fala para os outros criminosos que têm acesso a essas crianças que ele tem foto. Uhum. Teve uma. Mas assim, isso a gente está falando, só para não perder a oportunidade, que a gente está chegando perto aqui das 10, nem é o principal problema das redes, gente. Isso são os crimes, os criminosos já é um problemão. Uhum. Acesso a conteúdo inadequado, de desafio, de pornografia, de ódio, de violência, isso tudo é acesso a conteúdo inadequado. Aí você tem a exposição das crianças, mesmo que elas não tenham rede, que aí são os pais que acabam Sim, explorando sem querer a imagem delas e disponibilizando essa imagem publicamente para qualquer um que queira roubar, e são roubados o tempo todo. sim, Isso é outro problema. Mas o principal problema é a comparação. A saúde mental de jovens, meninos e meninas, está sendo deteriorada, principalmente de meninas. Esse livro é muito bom nesse sentido, ele saiu faz pouco tempo, A Geração Ansiosa, mas ele uhum, vai mostrar com gráficos, inclusive assim, o apreço pela vida, a falta de sentido na vida. Essas perguntas são feitas todos os anos, em todos os graus assim de escola, e ele vai mostrando em gráfico como isso deteriorou depois do smartphone, porque ele dá uma falsa sensação que você está conectado com as pessoas, mas não tem amizade, o uhum. grau de solidão aumentou muito, de sensação de perda de sentido na vida, de não ter para onde ir, porque os laços não são fortes, né? A Sim, criança se sente perdida, o adolescente, o adulto também. Então, a comparação, a falta de conexão verdadeira, principalmente no início da puberdade, e a comparação com os outros mata. Porque sempre nas redes sociais tudo é mentira, sim. mas parece verdade. E aí Uhum. você vê, eu adulta, eu brinco com as minhas amigas, eu adulta, eu entro, eu já penso, será que eu deveria botar Botox? Porque eu começo a ver todo mundo com Botox. Eu ia falar Será que eu sobre isso aí. teria que não sei o quê? Adulta, eu sou uma mulher adulta, eu tenho Isso, 42 anos nessa minha sim. cara. Imagina uma Uhum. menina de. Eu, quando tinha 15, se eu puxava o meu cabelo e ficava os fiapinhos, assim, que eu tenho vários cabelinhos novinhos, hoje não me incomoda. Mas, meu Deus, eu não queria sair de casa. Porque a gente tá numa fase de aceitação do próprio corpo, de aceitação pelos Uhum. outros e tal. Era terrível. Eu acho que eu teria me matado nessa época de internet, assim. Eu vejo o quanto é violento. É Não, impossível. eu tava pensando justamente nisso. Cara, eu passo, acho que qualquer pessoa hoje que tem uma rede social passa por isso. Você abre a sua rede social e tem um mundo lá perfeito, de pessoas maravilhosas, com vidas assim, Meninos querendo sensacionais. ficar mais forte, querendo fazer dieta. Porque os meninos, eles não podem ser magros hoje, né? Ele tem que ser Sim, menininho, menininho. sim. Essa coisa dos padrões mata, ferra a cabeça deles, assim. E eu tava com uma, lá em Brasília, que eu fui no Ministério dos Direitos Humanos, a convite deles, tinha um evento sobre cidadania digital, e na mesa junto comigo tava esse senador, o Alessandro Vieira, que fez as leis, que é um cara Uhum. espetacular. Eu queria muito conhecer ele pessoalmente, porque eu já admiro. Por Uhum. que que ele fez as leis? Porque ele foi delegado de cybercrime
e em delegacia especializada em criança. Então ele sabe o que ele Tava tá no falando. meio. Por isso que a lei é tão boa, porque o cara manja. É. Só que os políticos não manjam de nada e não querem. Mas tinha uma professora, e ela estava contando assim, que ela tá em sala de aula com crianças e adolescentes há 30 anos. Uhum. E ela, a Gina, e ela contou que nos últimos, principalmente nos últimos 8 anos, mas principalmente nos últimos 5, ela sempre pede uma redação no início do ano, que é sobre o futuro, Uhum. sobre aquele ano, sobre o que é. Sobre o futuro, o que você espera, né? Imagina, ela tem 30 anos, não guardou, mas ela tem 30 anos de experiência lendo redações de adolescentes sobre o que eles querem ser, o que eles querem fazer. Uhum. A única coisa que eles sabem dizer que eles querem é dinheiro. Só. Não existe mais profissão, é só dinheiro. E onde que esse discurso está disseminado o tempo inteiro como é o único o fim em si de qualquer ser humano? Nas Nas redes. redes sociais. É. Até jogo para criança. O Kawaii, as crianças jogam livremente, jogam caça-níquel no Kawaii e até tem uma coisa de você balançar o Eu celular para vi essa. jogar que Eu vi uma vicia. notícia. É, Tipo, então queria tem estar. até. Eles não é por acaso que eles põem esse movimento de balançar o celular. Você vê criança em sala de aula Eu jogando essa vi isso. desgraça. Quando teve aquele Várias negócio das crianças vendo isso. lives de NPC, no meio da. Uhum. Eu entrava de manhã, entrava de tarde só para ver crianças em sala de aula fazendo, sabe? Então eles estão viciados. Você tem um design manipulativo e viciante. Uhum. Design manipulativo é esse que você rela a mão e de repente você comprou um negócio que você nem queria. O Uhum. viciante, porque o jeito que eles fazem o vídeo ser curto nos obrigam como criadores de conteúdo. Se o meu vídeo tem mais de 1 minuto e meio, ele não entra como Reels, ele não é entregue. Sim. E aí eu tenho que tentar falar uma coisa complexa em 1 minuto e meio, que é super difícil. Então Uhum. eles viciam, eles manipulam e viciam em jogos, porque eles impulsionam esse tipo de jogo, a lógica de jogo para os adolescentes, porque esses aplicativos, o Kawaii trouxe isso e depois o TikTok copiou. Então tudo que você faz ali, você ganha pontos, ganha Gamificação. moedinhas. Você já vai treinando a criança para o jogo. E Uhum. todos eles sabem jogar o tigrinho. Toda vez que eu dou aula para criança, elas já jogaram essa desgraça. Todas. Porque Ah, já é que tem. infantil. Aquela linguagem é Sim. infantil. Tigrinho, né? Até no diminutivo, mas você vê o É. bichinho. Tudo tem cara de criança. Mas não é. É um jogo de aposta, é um jogo de adulto. Então, assim, o negócio tá violento. Já é violento para adultos. Para Uhum. criança é um desrespeito. Porque, inclusive, nós temos leis no país, não é permitido fazer propaganda para criança. Mas todos os canais de YouTube direcionados para criança fazem propaganda. Pois é. Nas redes tem propaganda. E qual que é o. Eu tô ficando cada vez mais Cavaleiro do desesperado, né? Apocalipse. Ah, o que a É. gente estava falando dos caminhos. O caminho é orientar, é exigir regulação Uhum. e orientar todo mundo. Porque aí, até ontem eu estava numa live de uma professora de matemática. Ela é um reduto de professores de matemática. É. Achei super legal eles me chamarem. Aí eu tenho um exemplo que eu gosto, que é o exemplo de uma moça que. Perdão, vai espirrar ou não vai? Saúde. Uma moça especialista em redução de danos com dependentes químicos. Uhum. Acho que a gente já pode tratar do mesmo jeito. O que ela falava que me marcou, assim? Eu vi um podcast que entrevistava essa moça. Que ela falava, por exemplo, ela distribuía em baladas algumas orientações do tipo, se você tomar um ácido, né, que é um tipo de droga, beba água assim, não misture com tal coisa, faça de tal jeito. E ela foi muito criticada, porque ela distribuía esses panfletos informativos de como a pessoa passar menos pior, já que você vai fazer essa coisa, faça do jeito certo, Uhum. para você não ter que ir para o hospital, para você não morrer. E todo mundo achou um absurdo quando ela fez. Foi meio que a tese de mestrado dela, doutorado, Uhum. alguma coisa assim. Mas aí ela deu um exemplo muito bom que eu vou começar a usar sempre, agora que eu lembrei dele. Ela usa a história da Bela Adormecida. Uhum. Como é que é a história da Bela Adormecida? Os pais convidam todas as fadas lá do reino, as feiticeiras, e esquecem de chamar uma que chega lá e fala que a menina vai morrer de raiva Sim. porque ela não foi convidada para o batizado da menina. Uhum. E aí uma outra fada que não tinha dado presente ainda, né, uma outra feiticeira, bruxa, mística lá, ela fala, não, então ela não vai morrer, ela vai dormir por 100 anos. Uhum. Muito bem, então todo mundo sabe que a menina vai furar o dedo numa roca e, que é um objeto para fazer Uhum. tecido, e dormir por 100 anos, beleza? Beleza. O que o pai dela faz, o rei? Ele
proíbe todas as rocas no reino. Todo mundo que trabalhava com isso perde o emprego, desespero, como é que nós vamos fazer roupa, né? Fica uma crise de falta de tecido na região, uma desgraça. Uhum. Quando a menina faz 15 anos, ela vai até um porão em algum lugar e tinha uma roca guardada lá, ela espeta o dedo e dorme por 100 anos. Uhum. Aí essa moça especialista em redução de danos, ela falou, não seria muito melhor, ao invés de ele ter proibido a roca no reino, ele explicar para essa criatura, filha, isso aqui é uma roca. Esse negócio aqui espeta. Sim. A probabilidade de dar merda é grande. Se você espetar, e talvez você durma, inclusive, por 100 anos, né? Sim. De acordo com ele. Explica. Conta para todo mundo. Explica. Isso aqui não se põe a mão. Ele dá aula em todas as escolinhas para que nenhum amiguinho queira botar a mão. Mesmo assim, pode ser que na ousadia da sua puberdade, Sim. do início da juventude, ela fosse lá espetar o dedo. Mas o fato dela não ter ideia do que era aquilo, a primeira coisa que ela fazia foi meter a mão. Sim. Então, eu acho essa analogia muito boa. Sim. O problema, por que só que ela não é tão boa pro uso das tecnologias, né? É. Porque a gente vicia rápido, não percebe, porque tem muito problema. Não, se não é só uma roca, tipo, o problema não é só você mandar a foto. O problema é o tempo que você passa na frente da tela. O problema é o tipo de interação que você tem. O problema é a imagem que você posta. O problema são problemas demais, mas eu ainda acho que é a melhor maneira, porque proibir pode funcionar até uma determinada idade. Mas Sim. chega uma hora que é muito difícil. Uhum. É uma briga que muitos pais não estão aguentando comprar depois de uns 14, 13 anos. É muito difícil você segurar. Não dar um aparelho para essa criança. Eu acho que o caminho, enfim, acaba sendo esse mesmo. Uma hora vai acontecer de ter uma exposição grande a esse tipo de conteúdo, porque é como você disse, né? 14 anos de idade, se não tiver em casa, ele vai ter acesso na escola com os amiguinhos e tudo mais. Mas se até os 14 anos a gente conseguir fazer esse trabalho de educação e conscientização para que ele saiba dos perigos, para que com 14 anos ele saiba, falar assim, Igual não, eu tô vendo que... Eu vi uma mãe perguntar outro dia para uma colega minha que fala de sexualidade, só de sexualidade nas redes dela, se a filha dela tinha 10 anos, se ela podia explicar, né, o sexo em si, como vem os bebês. A minha amiga riu e falou, ela já sabe. E sabe do jeito errado. Com 10 anos não tem criança que não sabe. Sabe do jeito errado porque aprendeu com a pornografia, porque aprendeu com o vídeo, porque alguém falou. Então é a mesma coisa. Você não pode deixar que a pornografia seja a professora dos seus filhos. Você tem que chegar antes. Você tem que levar a informação. Você tem que ter essa coragem. E aí uma dica, no meu perfil, tem uma... No link do meu perfil, tem uma coisa que eu chamo de acordo de geladeira. Que é a minha sugestão para esse caso. São alguns itens que eu sugiro que a família combine dentro de casa. Não precisa seguir a risca, você vai adaptar para sua família. Mas por exemplo, não usamos celular durante as refeições. Ou antes do café da manhã, ninguém pega no telefone. Legal. Tem gente que desliga a internet da casa às 10 da noite. Só que não pode ser um acordo para as crianças, é um acordo para todo mundo. Para todo mundo tem que se comprometer. Os idosos também. Gente, a gente cai em golpe o tempo todo, imagina criança. Então, sobre bullying, cyberbullying. Então, eu coloquei alguns itens que eu acredito que tem que ser conversados, porque o acordado não sai caro, né? Sim. Antes de dar o celular para a criança, você já combina que você vai ter acesso, sim. Tudo, porque você é o responsável legal por ela, e se ela fizer merda, quem vai pagar a multa? Do cyberbullying da menina de 10 anos, foi a primeira condenação por cyberbullying, quem pagou foi o pai e a mãe, pagaram 13 mil reais, porque ela, com 10 anos de idade, praticou bullying contra a colega. Então, você vai ter que explicar sobre bullying, você vai ter que explicar sobre crimes sexuais, você vai ter que explicar sobre automutilação e ódio, você vai ter que explicar. Sim. Não quer dar o celular? Dá. Vai ter que passar mas vai ter que explicar. Vai ter que explicar tudo. E aí fica a dica para os pais, e aí você pode falar disso, gostaria até se fizesse um vídeo, porque os pais ouvem mais os pais, né? Homem ouve mais homem. O que tem acontecido muito? A mãe proíbe TikTok, por exemplo. Sim. São separados os pais. A criança vai na casa do pai, o pai deixa. A mãe proíbe ficar mais de X tempo na tela. A criança vai para casa do pai, fica 3 horas na porcaria da tela. Ou fica jogando de madrugada. Teve uma mãe que veio falar comigo, eu tava lá numa outra cidade essa semana, ela disse assim, Sheili, sabe qual que é o meu problema? Eu não quero que ela tenha celular. Ela tem 12 anos, a filha. Mas a avó deu o celular sem a minha permissão. Olha só, gente. Os avós fazem isso. E o pai dela, são separados, apoia. Aí eu falei, tá, quem que vai conversar com ela, então, sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo? Ninguém quer. Aí sobra pra mãe. Aí ela pegou a menina conversando no chat
com quem não devia, porque ela fala, você pode até jogar tal jogo que a menina gosta, mas não poderia falar no Uhum. chat. Aí tirou o celular. Aí o pai vem com essa de que ela não tá querendo que o pai fale com ela. Não, é porque ela tem que administrar. Então, o que que eu vejo? Eu vejo mães muito zelosas, tentando fazer o seu melhor, e os pais estragando. E aí volta no começo da nossa conversa. É por isso que meu perfil chama IA que são eles. Eu acho que a gente tem uma missão que é de chamar responsabilidade para coisas muito importantes. Que é sobre isso. É claro que isso foge muito do controle quando a gente começa a ter disputa, principalmente quando a gente tem pais separados e existe essa disputa, mas quase via de regra você tem algum ser que é um babaca que vai disputar com o seu companheiro, a sua companheira, em detrimento da segurança e da saúde mental e física também dos seus filhos. Mas eu vou querer fazer esse vídeo, vou inclusive ver lá no seu link essa lista que você colocou, pegar várias ideias para também compartilhar. Total! Porque eles tinham que se engajar um pouquinho mais, porque se muitas mães nem têm essa noção, pais têm menos ainda. Eles não têm noção, eles não acham perigoso. E Eles acham que tudo bem. é triste o que eu vou dizer agora, mas sabe o que eu acho como funcionaria? Se essa mãe pegasse uma foto de um órgão sexual e chegasse pro pai da menina e falasse: "Ó, essa é a foto que a sua filha estava vendo no celular ontem. Um cara mandou para ela. Por que você resolveu deixar?" Eu tenho certeza que esse cara ia ser a única maneira dele mudar a cabeça e falar assim: "Não, beleza, agora vamos tirar o celular." Infelizmente, porque é É, isso, né? imagina. Mas é É, porque esse é o risco mesmo, é um risco muito real, não, muito comum, inclusive. e eu fico muito puto porque é tão real. A Adriana Branca, minha esposa, ela é instrutora de Pilates. E eu trabalho com ela desde a pandemia, como, né, eu trabalhava como produtor cultural, acabou o mercado para produção cultural durante a pandemia, a gente começou a ficar online e eu comecei a fazer gestão de tráfego para ela. Uhum, uhum. E eu cuido do WhatsApp da nossa empresa. Quando eu comecei a fazer anúncio no Instagram, a primeira coisa que aparecia eram pederastas mandando áudio, sussurrando e falando merda. Só que eu escuto. Porque o Eu não. anúncio provavelmente tem uma mulher numa pose de pilates, Isso, que nem vestir. que assim, é vestida, é fazendo um exercício e é uma mulher adulta. Quantas Ó, eu vi, nossa, quantas mulheres que trabalham como massagista, é imagina, surreal. ela fala, gente, eu nem Áudio anuncio mais, é. porque Eu, e aí eu entrei em contato, porque tinha áudio falando besteira, foto do órgão sexual, eles mandavam direto. Tipo, você abriu a conversa, tava lá, toma isso aqui pra você, bom dia. E aí eu entrei em contato com o Facebook. Eu falei assim, ô Meta, eu fiz um anúncio que o meu público-alvo são mulheres de 25 a 54 anos de idade, só mulheres. Por que diabos eu tô recebendo contato de homens, de seja lá qual for a faixa etária, mas com esse tipo de conteúdo? nunca te Ah, então a gente não responderam, tem. obviamente. Não, eu tava no chat com a pessoa com o suporte, ela falava, a gente vai falar com o time, mas isso é uma coisa que não tem como controlar e etc. E é claro que tem como controlar. Se ela controla o que Claro, chega, ela qualquer um que consegue entenda controlar o que minimamente não de chega. tecnologia sabe que tem muita coisa. Exatamente. Agora, eu sou um adulto e eu vejo esse conteúdo, pô, eu falei para vários caras, falei assim, cara, é o seguinte, esse conteúdo já tá com a Polícia Civil, os caras sabem sua localização, você vai ser procurado. Não, é mentira, mas só para dar Sim. um susto, e às vezes os caras nem ligam. E não E mostrava para você mim. já toma um susto sendo um homem vendo aquilo. Imagina, porque a gente nunca sabe se aquele cara tá perseguindo. Hoje uma seguidora me escreveu, falou, Sheili, eu não sei o que fazer, tem um cara me perseguindo. Eu bloqueio a conta, ele cria outra. Ela não tá morando no Brasil agora. Eu falei, olha, no Hum, Brasil a gente tá com uma lei de stalker que você pode acionar. A gente nunca pode menosprezar, porque a quantidade de mulheres que é perseguida por completos desconhecidos. Eu fiz um vídeo uma vez mostrando, eu fiquei tão chocada. Um cara que invadiu, era uma moça que fazia massagem, ela era massagista. E, uhum, gente, pra quem não sabe, massagista faz massagem, não é, faz outras coisas, é massagista. Ela atendeu o cara uma vez, ele encasquetou com ela, queria namorar ela nunca deu brecha nenhuma. Ele é, invadia a casa dela. Ele pulava um muro. Ela começou a filmar durante a noite. Ela ouvia um barulho e começava a filmar para provar para a polícia. Ele pulando o muro. Ele invadindo ele pela janela a casa dela. O cara virou obsessivo. Você tem que ter muita atenção. É muita loucura. É muita loucura. e de novo, né, eu não quero cair nesse lugar de ficar falando, né, que tipo, né, são os homens, etc. Mas, cara, dos Não 12 são milhões todos de os carros, homens, mas é é sempre um homem, sempre né? são homens.
Isso que é o Ai, daí difícil, vai tá? alguém dizer, ai, mas tem mulher que abusa. Tem, gente, mas se os homens parassem de abusar, nossa, ia sobrar quase nada, ia ser muito fácil o nosso trabalho. Exatamente, a Ia ficar proporção é bem fácil. ridiculamente diferente. Proporção é ridiculamente Por quê? diferente, não tem como Por comparar. causa daquela primeira ideia que a gente abordou. A ideia de que mulheres pertencem aos homens, Propriedade. de que eles mandam, de que eles podem fazer o que quiserem, de que se ele quiser mandar uma foto do órgão genital dele, ele manda mesmo. Ele nem pensa que essa pessoa tem sentimentos, que ela tem uma família, que ela pode não querer isso. Não, ele faz o que ele quiser. Acho que eu não tô vendo comentário nenhum, não vi nada o tempo inteiro, só fiquei vendo a gente aqui. Não, Mas você eu tá vendo, né? também não vi. Eu tô vendo comentários, mas assim, como a gente estava A fluindo gente se legal aqui na empolgou, conversa, pessoal. né? Desculpa que eu não dei oi pra vocês aí. Geralmente eu É, leio uns comentários, mas eu não tô vendo aqui. Mas é tá, a segunda vez que eu vi, entro em live e não vejo. Eu acho que ele não tá aparecendo para pro convidado, só pro host. pode crer. Não, mas eu acho que, assim, os comentários estão sendo, alguns comentários, obviamente, o pessoal, aqui, a Aline Toneto, minha vizinha das antigas, ela entrou e falou, ela trabalha com acupuntura e quando o público sobre shiatsu, chove mensagem de homens procurando, dizendo que precisam relaxar. É isso, cara. A minha esposa trabalha com Pilates, ela fez, tem uma especialização também em reflexologia, e qualquer coisa que você vá falar para essa fazer, qualquer anúncio ou qualquer coisa de rede, vai aparecer. Assim, é inevitável, inevitável. E é Se tão eu ruim, né? fizer Porque anúncio, e pensa, às vezes um cara ele só quer mesmo uma aula de Pilates ou reflexologia, mas como é que nós vamos saber? Sabe? É muito difícil. Quando o comportamento geral é esse, viral, como é que a profissional vai saber se o cara não tá fazendo isso só para ameaçá-la quando tiver. Não dá para confiar, é muita loucura. Ah, eu acho que eu gostei da sua ideia do conteúdo, de fazer esse conteúdo que você mencionou. Eu vou dar uma olhada no seu link, vou ver essa lista e tudo que for possível e se você aceitar, eu vou sugar o máximo possível de conhecimento e conteúdo seu para poder fazer o que for em parceria Dá contigo essa para a dica gente para os tentar homens, chegar. porque eles não veem o tamanho do problema. Acho que as mulheres elas estão um pouquinho mais atentas, até porque elas sofrem também, né? Uma mulher que um dia Muito. recebeu um membro genital numa mensagem, e todas nós já recebemos, eu já recebi. Sim. Tinha uma época que tinha umas coisas, eram uns perfis que diziam que era militar, americano, não sei o quê, aquela. Sempre vinha, tipo, eu também abria o pênis, gente. Que susto. Acho que por isso que a gente fica mais atento e entende o tamanho do problema, porque todas nós já fomos assediadas. Metade da população brasileira feminina já foi violentada sexualmente. Então Sim, a gente fica apavorada, especialmente se a filha é mulher, se a criança é menina. Mas sim, sabemos também que meninos são muito assediados. E os sim. homens, eles ficam mais relaxados nesse lugar e aí eles atrapalham o nosso serviço. Parem de atrapalhar. Total, eu acho que. E outra, tem uma coisa que eu não mencionei aqui, mas que acontece, e todo mundo sabe isso. Ó, no meu perfil aqui, diariamente eu tenho que bloquear perfil que aparece com. É um perfil, normalmente é em russo ou é Indiano, sei lá. umas coisas assim. E aí que assim, me veja a minha primeira relação sexual tá em inglês, etc. E é um perfil, e aí já tem o link para você ver o vídeo, para você entrar, e são links são perfis de Instagram que são só para comercializar conteúdo adulto. É Mas só assim, porque você é é todo homem e eles trabalho. entendem que você tem interesse. Você é o target deles, né? Do mesmo jeito que você anuncia para mulheres, eles anunciam para homens assim, assim. E o Instagram impulsiona. Exato. Isso era uma das coisas que a lei, que foi apelidada de lei das fake news, que foi um apelido só para sacanear, porque a lei era muito boa. É, A lei falava assim: beleza, o Instagram não quer se responsabilizar pelos conteúdos, tudo bem, mas se ele ganhar dinheiro para um conteúdo assim chegar em outra pessoa, aí ele vai ser responsabilizado. Se uma notícia falsa for impulsionada por alguém, se a pessoa pagar por Instagram é, para divulgar um remédio que não tem eficácia nenhuma contra o câncer, e com uma é, IA imitando o Dr. Drauzio Varela, aí o Instagram tá ferrado, porque ele tá ganhando dinheiro para isso chegar para mim e para você. Ele está sim. ganhando dinheiro para que os outros percam, né, dinheiro ou percam a saúde. Nem Hum. assim passou. Porque isso é uma Pois baita é, de uma sacanagem, né? O criminoso tá ganhando dinheiro e o Instagram o tá ganhando Instagram dinheiro é um do crime. criminoso para É, mostrar isso para nós. exatamente. Não, isso para mim
acaba sendo o mais absurdo, assim, você não conseguir ver uma... Eu acho que esse caminho da educação, de você conseguir ter uma pressão maior da sociedade civil se juntando e mobilizando para pensar em políticas públicas, etc. Mas aí, você vai, é o que você falou, você vai brigar contra o tio Zuki, você tá no sal. Você não vai conseguir fazer o Facebook se Por responsabilizar, o isso que a Instagram se gente responsabilizar. precisa acionar governantes. A gente tem que acionar. Aciona aí a pessoa na qual você Uhum, votou. A gente devia ter aqui no Brasil, sei lá, uma comissão de apoio a pessoas vítimas de crimes cibernéticos, porque sozinhos é muito. Gente, eu tive que contratar advogado, porque eu fiz todo o caminho legal, né? uhum. E eu consegui, o processo saiu agora, esse mês, foi em julho do ano passado. Julho, agosto, Pois é. setembro. 1 ano e 2 meses pagando advogados. O que eu vou receber foi uma indenização de 15. A meta não consegui, ela não foi responsabilizada, Uhum. foi só a companhia telefônica. Deu 15 mil reais. Eu pedi 160 mil Deu por danos 15. morais, deu 15 E você mais 8. gastou. Eu comprovei o meu estado mental, porque chegou uma hora que eu só chorava, porque todo mundo estava caindo Uhum. golpe. Eu comprovei que eu estava fazendo terapia, que eu estava num processo terapêutico. Em Uhum. função disso, eu botei o laudo da psicóloga. Uhum. E não dá nada, eles pagam nada, o dinheiro para eles não é nada, então eles continuam fazendo. Então a gente deveria ter uma comissão que ajude as pessoas, porque isso eu pude, porque o cara foi super legal, ele topou me ajudar, esse advogado, Uhum. mas, poxa, você tem que arrumar um advogado para você. É fim do mundo. E a gente está falando aqui, tem um outro ponto muito importante. A gente está falando aqui, a gente não fez ainda, achei ele um recorte né, se a gente for pensar em classe social, se for pensar em Total. raça. Cara, a quantidade de pessoas que vai ser vítima, vai passar por um crime cibernético, vai ser abusado, vai ser violentado inúmeras vezes e não vai ter a menor condição de lutar ou de Por sequer isso que eu ter digo, a no consciência e mínimo, saber o já que que a está gente não tem lei, acontecendo. a gente deveria ter pelo menos advogados à disposição da comunidade, porque não tem como. Eu fico vendo essas famílias que processam a Meta, processam o Facebook. Aqui você não consegue processar a Meta, porque você processa, eles recorrem, você processa, eles recorrem, e aí eles jogam para os Estados Unidos e você não tem como continuar, você não tem mais dinheiro. É isso que Uhum. acontece com todo mundo que processa eles. Porque processando, eu fui vendo o Uhum. que vai acontecendo, sabe? Uhum. Várias pessoas que estão há anos tentando processos. Então é isso. Uma empresa vem e faz o que quer na nossa cara, samba na nossa cara, explora a gente, explora nossas crianças, não faz o que poderia e a gente fica achando lindo e defendendo o direito deles de liberdade de. Chamada liberdade de expressão. É, enfim, Não dá nem para. Eu acho que assim, é importante só a gente enfatizar que censura e regulação não são a mesma coisa. exatamente, As completamente TVs são diferente. censuradas, as TVs têm regulação, os rádios têm regulação. Se a Globo passar lá, não importa em que canal, em que horário, um tutorial de como se automutilar, ela vai ter que responder isso na hora. As redes sociais não respondem por nada. E elas poderiam tirar isso do ar. Então é essa a questão que a gente está falando. Ele, desculpa, mas a pessoa que chama de censura a regulação, eu acho que o cognitivo já não está muito mais funcionando, enfim. Mas esse é um outro ponto que a gente pode conversar algum outro dia. Outra coisa muito importante, eu estou vendo subir aqui, fulano entrou, fulano entrou, fulano entrou. Eu acho que deve ter entrado 2 ou 3 homens. Oi, Inclusive homens! um que eu acho que fez algum Tipo, comentário meu aqui tio, meu que pai e o meu primo, né? uma coisa assim, ele entrou e ele fez um comentário da comunidade LGBT, então eu acho que também é uma outra parte uma minoria que é vítima e também sofre com isso, mas você vai ver a maior parte dos homens não estão entrando. Quem está assistindo essa live, se puder, por favor, ajuda depois a divulgar, a chegar, manda para o seu tio, manda para o seu marido, manda para quem quer que seja, para a gente conseguir tentar conversar mais com homens sobre isso. Porque eu sou pai de 2 meninas e eu tenho um cagaço real de criar 2 meninas nesse mundo de hoje. Quando a gente tem esse tipo de conversa, dá medo. E eu acho que os pais têm muita responsabilidade, principalmente quando criam seus filhos homens, para pararem de ser homens. A gente precisa parar de criar pessoas imbecis, com perdão da expressão. Mas é isso, não tem uma participação grande. Eu estou tentando fazer um trabalho de formiguinha, não é fácil. Tem vários homens legais nas redes que estão tentando trazer esses temas, né? E o tema de uma parentalidade mais saudável e mais presente. Espero que todos consigam. É, com certeza.
Shelly, muito obrigado. Já passamos um pouquinho do horário. Eu poderia continuar conversando contigo mais várias horas aqui sobre isso, que eu acho bastante importante. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho o seu trabalho sensacional e fundamental para todo mundo, não só para quem é pai e quem é mãe, mas para todas as pessoas. E eu vou deixar salva essa live no meu perfil. Depois, se você puder ajudar também a compartilhar, que eu acho que vai ser bem importante. Fechado, Tá bom? gente. Nos vemos por aí. Vamos ficar atentos. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. Uma boa noite para você, Até aí, Shelly. gente.